Educação, pessoal, e olha só que bacana, um assunto certamente muito importante, porque nós vamos conversar com o professor Wander Azanha sobre as dicas para o Enem, como que os estudantes devem fazer para se preparar. Antes de mais nada, muito obrigado por atender mais uma vez a nossa reportagem. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês sobre aquilo que eu mais gosto, que é a educação. Bom, vamos lá, ainda tem tempo, né, para o Enem, que serão em 2 domingos, né? Quais as datas, professor? Dia 13 e 10 de novembro, então temos aí 6 meses até lá. Inclusive nós estávamos conversando antes do quadro de Olho na Educação e falando sobre as matérias, né? Eu até brinquei com o professor, falando que no dia 10 de novembro, eu indo ou não indo, dá no mesmo. Porque olha só, no dia 10 o candidato vai fazer 45 questões de matemática e 45 de ciências de natureza, que é exatamente química, física e biologia. Por outro lado, um pouquinho antes, no dia 3, aí sim, né? São 45 questões de linguagem, 40 de língua português, vou bem, inglês, vou bem, 45 de ciências humanas, redação também, beleza. Bom, é isso. Como então se preparar para esses 2 dias aí, com essas matérias que certamente uns têm facilidade num dia, outros não. No seu caso, você teria facilidade mais... Eu gostaria mais do segundo dia. Física, né? Do lado de física, então o segundo dia para mim é mais palatável, vamos dizer assim. O primeiro dia é mais complicado para mim. Mas é natural para todo mundo, né, meu amigo? É difícil fazer uma prova como essa. 2 domingos, primeiro domingo das 2 às 7h30 da noite, são 5h30 de prova, porque tem a redação. E no segundo domingo, 5 horas de prova, mas com 45 de matemática. É uma paulada em todo mundo. Até eu gosto de matemática, de exatas, 45 questões não é fácil fazer, não é fácil mesmo. Mas como se preparar? Acho que a primeira coisa de tudo é fazer as provas antigas do Enem. Acho que é uma boa dica para todo mundo, estando ou não em cursinho, estando ou não no ensino médio. Fazer as provas antigas é essencial para ele ver o jeito que o Enem cobra. E se possível, se eu posso dar uma dica para todo mundo, é fazer a prova no tempo. O que eu quero dizer no tempo? Não fazer assim, 45 de matemática agora, amanhã faz 10 de química, no outro dia 10 de física. É bom para estudar, mas tem que fazer no horário, se possível, das 2 às 7 da noite, para que ele se acostume com o clima do horário, para que ele entenda que depois do almoço, com um soninho, ele vai ter que fazer uma prova bastante pesada em 2 domingos. Então, treinar é essencial para o aluno. Bom, é pesadíssimo, né? Porque até nos concursos públicos, dificilmente a gente vê concurso, por exemplo, com 5h30 de duração. É só aqueles que têm 100 questões e tudo mais. Normalmente são 3 horas, 4 talvez, exato. né? E vai falar que ele vai fazer em tempo menor que isso, é quase impossível, porque a redação já vai tomar um tempo gigante dele. E a redação do Enem tem uma especificidade diferente. Como é a redação? Já que você tocou nesse assunto, esse é certamente um tema que interessa muita gente, né? Porque por incrível que pareça, para alguns, evidentemente, acaba se tornando um bicho de 7 cabeças. Sem dúvida. Então, como você deu esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre a redação? A redação do Enem tem uma especificidade diferente, que é uma intervenção. Ele vai ter que ler os temas, as propostas, ou a proposta, e discutir o tema para a banca como uma intervenção na sociedade. Então, essa é a parte complicada, ao meu ver, é pegar aquela problemática do tema e transformar isso numa solução possível, plausível para a sociedade. E o Enem tem se pautado por temas bastante interessantes nos últimos anos. Então, dica também para redação. Faça redações das provas anteriores. Treine essas redações. Isso é importantíssimo. E se ele tiver num cursinho, numa escola qualquer, no ensino médio, peça para alguém corrigir aquela redação para você, né? Para os corretores fazerem isso. Para que eles darem dicas de como escrever melhor, de como fazer melhor uma redação. Ela vale muito no Enem, ela tem que ser feita com tranquilidade. Bom, professor, você tem batido nessa tecla, né, de que é importante demais que faça provas anteriores e tal. Evidentemente que não vai cair, não vão cair as mesmas questões. Porém, não é, você já tem uma super noção aí. Matemática, certamente. Ensino médio, o que é? Porcentagem? Mas pode cair qualquer coisa no Enem. Como são 45 questões? Equação de segundo grau. Isso. A quantidade de temas possíveis é enorme.
podemos dizer que dá para abranger a matemática inteira. É gigantesco. É gigantesco. No Enem, na redação, por exemplo, o último tema do Enem do ano passado, só a introdução, né, o tema, tinha umas 10 palavras. Qual era o tema? Você lembra? Não me lembro de cabeça, mas eram 10 palavras. Quando eu li, Bom, é isso aí, mulheres no mercado de trabalho. Isso, a Jaqueline ajudou a Quando gente. eu li o tema, eu falei, meu Deus. Aí eu conversei com alunos do cursinho que fizeram o cursinho aí, e eu perguntei, gente, já tinham feito esse tema já? Eles disseram, não. Vocês se viraram? Sim, mas eu perguntei até, mas como? Porque eu já fiz algo parecido durante o ano. Então, de novo, o treino é essencial. Em matemática, não vai cair a questão igual, mas cai uma questão de números complexos, determinante. Porcentagem, problema lá. Ele sabe porque já fez. Então, o treino é essencial para as provas. E isso é o mais importante de tudo. Bom, vamos lá. Né? É muita coisa realmente aqui que vai cair. Puxa vida, eu estou vendo aqui, é coisa que não acaba mais mesmo. É assunto né? demais, é bem abrangente. Então, qual a dica, então, professor? Para o aluno, ele pega firme naquilo que ele já sabe, de repente, para garantir aquilo que ele já tem uma boa noção e tudo mais, ou não? Ele tem que pegar firme, de fato, naquilo que ele não sabe, mesmo tendo mais dificuldade? Como que é isso? Eu, na direção do curso, sempre digo assim para meus alunos, assim, quando a gente faz entrevistas, eu atendo os alunos semanalmente. Eu acho que tem que olhar para as questões assim. Acertei as questões? Ótimo. Teoricamente, eu já sei aquele assunto. Não acertei? Acho que a gente dividiu o não acertou em duas partes. Primeiro, aquela questão que ele pode dar energia para ela, gastar tempo com ela e aprender. E vão ter questões que ele não vai saber nunca, porque não é da área dele. Desculpa, eu vou dar um exemplo da minha área. Eu gosto de física, dou aula de física, gosto de matemática, química, gosto até de geografia e história. Português para mim é muito complicado, sempre foi, desde a época que eu fiz ensino médio na Escola do Estado. O que acontece? Se eu errar uma questão de português, por exemplo, de classificação de verbos ou conjugação verbal, se eu perder tempo com aquilo, eu acho que eu não vou render aquela questão, eu vou errar de novo. Então o que eu faço? Vai gastar energia toda. Gasto energia toda. Deixa essa questão para depois. Ou, desculpa a expressão, entrega para o universo. Gaste tempo com aquilo que você vai render. Então, eu acho que pegar questões erradas é essencial para o aluno. Ele tem que olhar não para aquilo que ele acertou, para aquilo que ele errou e dividir as questões erradas em dois grupos, como eu disse. As que ele pode gastar energia e fatalmente vai aprender aquilo, e aquilo que ele, mesmo que ele gaste energia, ele não vai render. Então, ele não tem que gabaritar a prova, acertar 180 questões no total. São 180? Sim. Quanto mais ele acertar, melhor, porque essa prova é corrigida pela pela teoria de resposta. Então, a teoria de resposta do Enem tem uma correção diferente. Então, quanto mais questões ele acertar, melhor para ele. Mas ele não tem que acertar 180. Uma outra questão, ele pode deixar e falar, essa eu não vou fazer. E tem mais uma problemática no Enem, a prova vem toda misturada. Eu vou explicar. Você pega a prova de Ciência e Natureza, o segundo dia, matemática está separado, Ciência e Natureza, 45 questões estão misturadas. O quê? A primeira questão é Biologia, a segunda e a terceira pode ser Química, a quarta e a quinta pode ser Física. Não é matemática não na ordem, logo depois vem tudo de Física. Então, ele tem que entender que pegou a primeira questão, ele não está sabendo, pule a questão, passa para outra e marque aquela questão, senão o aluno fica perdido, não sabe qual que ele pulou. Faz uma marcação que ele entenda que ele tem que voltar depois. Pule para a próxima, porque ele tem 3 minutos por questão só. Ele não pode ficar batendo numa questão que fatalmente ele vai errar, então ele tem que passar para a próxima. Então, acho que dicas importantes, fazer simulados antigos, olhar o que errou e fazer a prova da melhor maneira possível. Por isso que o treino é importante, no tempo. Tem que ver se em 5 horas ele consegue fazer 90 questões. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que certamente é a dúvida de muita gente, porque as pessoas muitas vezes optam em fazer de um jeito ou de outro. A gente vai entender aqui com o professor qual é o melhor caminho a ser seguido. Por exemplo, vale mais a pena você fazer exatamente na ordem que aparecem as questões ou não? Eu não tenho resposta exata para isso, porque isso é subjetivo, isso é individual. Por isso, aluno, treine provas antigas,
Ache a sua maneira de fazer a prova. E a sua maneira não pode ser vendida, trocada, mudada, é a sua maneira. Então, respondendo a sua dúvida, pega provas antigas, 2 ou 3, e acha a melhor maneira de fazer aquela prova. Porque pode ser que ele pegue as 45 de matemática, que está num grupinho, ele consegue pular. Mas as de ciência da natureza, ele tem que olhar. É melhor eu procurar aqui as de química e fazer primeiro? Pode ser uma opção. Só que ele tem que lembrar que se ele estiver procurando, ele está gastando tempo. Mas eu já vi alunos procurando as 15, mais ou menos, de química. Ele faz primeiro, porque é a melhor matéria dele, e volta nas outras 30 de biologia e física. Mesmo ele perdendo tempo de procurar, ele consegue vencer a prova com mais tranquilidade. Então, tem que achar a tua maneira, aluno. Não tem como eu dizer, faça isso ou faça aquilo. Para alguns, fazer na ordem é melhor. Para outros, procurar é melhor. É muito interessante, porque cada caso é um caso. Sim. Eu lembro que eu tive um professor de matemática, você é de física e matemática também? Eu dou matemática também, mas mais física. E ele dizia o seguinte, olha, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de matemática, que deixava a matemática por último, ele falava que isso aí era um tiro no pé. Porque ele está cansado já, né? Isso, ele falava isso. Por outro lado... Por outro lado, eu vou chegar, eu não vou bem em matemática mesmo, né? Ia bem até a 8ª série e tal. Por outro lado, eu vou chegar, não é aquela, até ansiedade de fazer a prova, eu vou chegar com matemática, puta, não sei. Então, é por isso que estou dizendo, cada caso é um caso. Mas é o meu jeito, o jeito Wander. O que eu faria? Eu faria, vamos pegar a de matemática, eu faria primeiro e deixaria biologia, química e física depois, apesar de ser professor de física, porque eu venceria a matemática. Mesmo que eu pulasse uma outra, isso não me dá ansiedade. Nesse caso, eu sou ansioso pra caramba, mas nesse caso eu não fico. Já o primeiro dia, o que eu faria por último? No meu caso, português. Porque eu sei que eu vou mal e eu iria errar mesmo, então eu erro depois. Porque se eu começar a fazer antes, eu vou gastar tanto tempo em português e não vou conseguir fazer coisas que eu gosto, história e geografia. Então, volto a dizer, isso é individual. O aluno tem que entender se é melhor de um jeito ou do outro e verificar quantos pontos eu fiz desse jeito. Eu me senti melhor em fazer a prova assim? É essa maneira que eu tenho que agarrar, essa maneira que eu tenho que fazer. Não, eu senti ruim. Vamos tentar outra estratégia? Então, ele tem que inventar uma estratégia para ele. Não dá para eu dar uma receita de bolo para o aluno e faça isso. Nossos alunos lá, cada um faz de um jeito, porque ele se sente melhor daquela maneira. Ele tem que ver qual é a maneira melhor, não tem jeito de eu falar. Vamos lá, professor. O papo está tão bom que passou rapidão, portanto, temos mais um minutinho para encerrar o nosso quadro e as suas considerações finais, por favor. Primeiramente, eu espero que todo mundo faça o melhor Enem possível da face da Terra, né? Mas você só faz um Enem bom para você se você treinar, ver o que errou e, principalmente, olhar o local de prova no dia. Sempre falo isso. Busca o local de prova com tranquilidade para que você chegue lá com tempo hábil para encontrar a sala, encontrar o seu local, porque senão você vai chegar estressado e vai fazer uma prova ruim. Então, primeiramente, estude bem, vê o que errou, uma estratégia de prova e encontre o local de prova. Tenho certeza que você vai detonar nessa prova. Tá bom? É isso aí, valeu, muito obrigado, professor. Obrigado. Mais uma vez. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!